Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é 26 de janeiro, ontem eu falei 25 de dezembro, errei. Mas hoje é 26 de janeiro, para a honra e glória do nosso Deus, nós iremos fazer o estudozinho do manancial de hoje. Amém? E ele se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao 30, onde a palavra de Deus nos diz desta forma e desta maneira: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós, que estejais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas mais para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. Ouves estar em mim. Ele está falando o seguinte: nós, crentes, evangélicos, devemos caminhar todos numa mesma direção, combatendo o mesmo combate. Porque aos olhos de quem está de fora, a gente é louco. Esses caras falando né, de alguém que a gente nem conhece, nem viu, nem sabe o que vai, né? Nós cremos pela fé, não é verdade? Porque eu também não vi Cristo. Mas eu tive um encontro com Ele, já tive várias experiências com Ele. Então é pela fé que a gente crê e pela esperança que a gente tem que Ele vai voltar para levar a sua igreja, né? E nós temos que pregar a palavra. E aí Paulo está dizendo aqui aos Filipenses que é para ele não se espantar não, para eles continuar firme, né? Não ficar dando ouvido a quem está de fora não, né? Sirva a Deus com todas as suas forças, né? Como é que ele diz aqui, ó? Quer esteja ausente ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, nós temos que combater no mesmo espírito, juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então toda a comunidade evangélica deve caminhar numa mesma direção, independente de igrejas evangélicas diferentes, mas nós devemos caminhar numa mesma direção e não devemos nos espantar com os que resistem, porque para eles a nossa fé é indício de perdição, é início de perdição, mas para nós de salvação, e isto é de Deus. E aí Paulo está explicando, né? Porque a voz foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quer dizer que a gente tem que pagar o preço, meu irmão. Pagar o preço da nossa fé, do que nós cremos. Devemos estar firmes, né, para defender a Cristo Jesus. E não se importar com o que as pessoas de fora pensam. Entendeu? Fica firme, meu irmão. Não desista, não. Não abandone a fé, não. Fica firme. É complicado, né? Porque às vezes bate um desânimo, alguma coisa assim. Mas não desista não, meu irmão. Não desista não, continua firme, porque Cristo vai voltar para levar a sua igreja. E ninguém sabe nem o dia nem a hora. A única coisa que eu sei é que hoje está mais perto do que ontem. Né? E o estudo do manancial, do dia 26 de janeiro, nos diz assim, ó: não importa o que aconteça, exerçam a sua caridade de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês, que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aleluia? Unânimes. Nós não devemos ter divisão dentro da igreja. Para aquela patotinha, aquele negocinho, esquece isso, nós estamos seguindo o mesmo alvo, né? O alvo nosso é Cristo Jesus
e a cidade celestial quando ele vier nos buscar, nova terra, né? Nova Jerusalém. Parece que está na moda ser evangélico. Várias celebridades agora declaram ser evangélicas. As pesquisas dizem que o número de evangélicos cresce no Brasil. Mas a pergunta é, em que isso está impactando a cultura e a realidade do Brasil? O crescimento dos evangélicos deveria apontar para uma mudança de mente da população. Deveria diminuir a corrupção, a violência, a desigualdade e o crime. Mas não é isso o que vemos. O que estaria errado, então? O que ele quer dizer é o seguinte, se a gente aceitou Jesus como Salvador, o que está mudando na sociedade? O que nós estamos fazendo para que a mudança aconteça? É que tipo de mudança? Bom, as desigualdades, os roubos, tudo de ruim que acontece na nossa cidade, a igreja evangélica tem que pregar a palavra para que haja mudança. Para que as pessoas venham aceitar Jesus e que o impacto cultural ali mude. Mude. É para isso que o evangelho é pregado, para haver mudança. Entende? Paulo chama a atenção dos crentes de Filipos para a prática do evangelho. Portai-vos de modo digno do evangelho. Então, irmão, portai-vos de modo digno do evangelho que você serve. Qual seria o modo de viver, de vida digno do evangelho? Uma pergunta. A resposta está em Cristo Jesus. Ele é o padrão, o modelo a ser imitado. Ser evangélico é ser transformado pelo poder do evangelho. O caráter de Cristo é forjado em nós, de forma que passamos a viver nossa vida nele e ele em nós. Tornamos-nos miniaturas de Cristo, né, cristãos, e passamos a influenciar toda a nossa volta. Toda a nossa volta. Ser evangélico e não viver o evangelho é um contrassenso, uma simulação, uma falsidade ideológica. Isso desagrada a Deus, atrapalha o avanço do reino e faz o evangelho motivo de chacota. E aí é individual, cada um de nós. Olha lá como que você está vivendo, como que você está se portando. Né? Se você se diz que é crente, aceitou Cristo como Salvador, não continue nas velhas práticas. Mude a sua vida. O crente, ele é diferente, irmão. Eu vou dar só um exemplozinho. Nós não bebemos, não fumamos, né? Nós não fazemos as coisas erradas. Nós respeitamos as autoridades. Nós nos vestimos dignamente, né? As meninas também se vestem de acordo com o padrão, né? Para não ficar se mostrando. Nós falamos pouco, não ficamos bisbilhotando a vida alheia. Na verdade, nós cuidamos da nossa vidinha. E oramos para que Deus faça a mudança. E oramos pelas pessoas que nos pedem. E tentamos viver como Jesus nos ensinou, né? Olha, não ficamos olhando também o que está no olho do outro, tendo uma trave no nosso. Como é que a gente vai tirar um cisco do olho do outro? Então, vamos cuidar da nossa vida, né? Não ficar curioso olhando para a vida dos outros, não. Vamos cuidar da nossa vidinha, né? Isso desagrada a Deus, atrapalha o avanço do reino e faz do evangelho motivo de chacota. Precisamos viver de modo digno do evangelho, pautados na palavra. Só assim iniciaremos um movimento de transformação da nossa sociedade, pelo poderoso evangelho de Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, irmão, vou dar mais um conselho, vou repetir esse conselho. Seja uma pessoa curiosa e venha ler todo o Novo Testamento. Comece, se você acha ruim ler ali Marcos, alguma coisa assim, comece por João. João é um bom livro para você começar a ler o Novo Testamento. E vá aprendendo, pega um caderno, vai anotando assim, os padrões que Cristo quer para a nossa vida. Né? Ele quer, irmão, que nós sejamos felizes e que nós andemos com Cristo, que nós o aceitamos e depois que nós o aceitamos, vamos viver como ele viveu, dignamente, né? Pautados na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Busque, né? Seja uma pessoa curiosa, vá ler lá, vá aprender, tá bem? Shalom. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um estudozinho do manancial, Pai. Todo dia de manhã faz muito bem para nossa alma, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Esteja, Pai, confortando agora o coração das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, seus parentes amados, Senhor.
esteja confortando, que o Espírito Santo venha confortar e dar o entendimento, Senhor. Nos perdoa, Pai, nossas falhas, nos ensina, Pai, a caminhar, nos ensina a falar, tudo aquilo que provém de Ti, tudo aquilo que provém da palavra. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Tenha uma ótima terça-feira, meu irmão.